Semana passada e essa semana já tem lá no canal alguns vídeos sobre crônicas, né? Se não me engano, 2 vídeos sobre crônica, onde eu abordo as principais características desse gênero literário e onde a gente fala um pouquinho das 2 crônicas do livro de vocês. Agora, continuando os estudos, continuando, seguindo, avançando, a gente vai começar a parte gramatical. A partir da página 17, se eu não me engano, tem lá ortoépia e prosódia, tá? De todo tamanho para vocês verem, lerem, e não se preocupem. Eu sei que é um nome que vocês nunca viram, talvez prosódia é um nome que vocês já encontraram no livro de vocês, mas ortoépia é um nome realmente estranho para muitos de vocês. A ortoépia, talvez alguém já falou para vocês, ela pode também se chamar ortoepia, tá? Sem esse acento agudo aqui, mas nós vamos chamá-las de ortoépia. Ortoépia, ela vem de uma junção de 2 palavras gregas, que é orto e epos. Epos, em grego, significa palavra, e orto significa correto. Por isso que é aparelho ortodôntico, né? Aparelho para consertar os dentes. Então, o que seria a ortoépia? A ortoépia é o estudo do uso adequado dos fonemas, ou seja, dos sons, de acordo com as normas urbanas de prestígio. O que são as normas urbanas de prestígio? São as falas, as palavras aceitas na nossa sociedade, nas nossas cidades, que são consideradas corretas. Não confundir, gente, ortoépia com ortografia. Ortografia é escrita, ortoépia é oralidade. Só que qual que é o grande problema da ortoépia? Muitas vezes as pessoas estão tão acostumadas a pronunciar uma palavra de forma errada na fala oral, né? Que ela, na hora da escrita, acaba passando por esse processo e escrevendo a palavra de forma errada também. Quando isso acontece, quando a pessoa vai falar uma palavra de forma equivocada, a gente vai ter uma cacoépia, tá? Então vamos lá. A ortoépia é o jeito correto de se pronunciar uma palavra. A cacoépia ou cacoepia é o desvio, é a forma incorreta de se pronunciar uma determinada palavra de acordo com as normas padrões. No livro de vocês tem uma tabela que tem alguns desvios de ortoépia e a gente vai trabalhar junto aqui. Por exemplo, vamos para a primeira parte. Consoantes mudas pronunciadas como se formassem sílaba como uma vogal. Por exemplo, muita gente fala advogado, mas como que é o correto? Advogado. Quando uma pessoa, geralmente, ela escreve tanto advogado, ela fala tanto advogado, que na hora da escrita, ela acha que advogado se escreve dessa forma. Mas advogado não possui esse E. Vamos para outro exemplo de ortoépia? Inserção de sons no meio da palavra. Isso é ótimo porque é muito comum. Por exemplo, bandeja. As pessoas costumam falar bandeja. Vou escrever como que as pessoas pronunciam, tá? Só que qual que é o correto? Sem a presença do I. É bandeja. Ok? Próxima, nasalização das vogais. Muita gente fala mortandela. Mortandela não existe. É mortadela. Pronúncia de ditongo como se fosse uma vogal só. Cabeleireiro. Muita gente costuma falar cabeleireiro. É cabeleireiro. Temos aí a pronúncia de 2 Is que as pessoas esquecem. Pronúncia de um I como um E ou vice-versa. Por exemplo, privilégio. Como que é o correto? Privilégio com o I. Então as pessoas elas confundem. Elas vão falar tanto privilégio que na hora de escrever elas vão escrever assim. Só que como que é o correto? É privilégio. Então, qual que é a importância do estudo da ortoépia, gente? A gente saber como que a gente vai pronunciar determinadas palavras para que na hora da escrita e na hora da fala também, a gente não cometa esses erros. A gente tem a pronúncia do X como CH, numa palavra que é muito comum as pessoas errarem, tá? Por exemplo, tóxico. Como muita gente, já ouvi muita gente falando tóxico, só que como que é o correto, esse som de X tem som de KS, é tóxico. Ele tem que ter esse som de KS. Então não se pode escrever, gente, assim. Não se escreve assim. Esse CH ele não existe nem no som e nem na escrita.
Isso aqui, ele tem que ser substituído por um X. E aí, essa pronúncia aqui, ela deve ser realizada como tóxico, tá bom? Então, para ficar claro aqui, desses exemplos que eu dei, a gente tem a ortoépia ou ortoepia como uma forma de aprendermos a pronunciar determinadas palavras de acordo com as normas padrões da nossa sociedade, de normas que a gente usa na língua. E também tentar não trazer esses erros que são comuns na grande parte da população para a escrita. Porque se você escrever advogado numa determinada prova, por exemplo, ou em qualquer lugar da sua vida, estará errado. Se você pronunciar tóxico, também estará errado. Então, a ortoépia, se vocês pararem para pensar um pouco, ela está diretamente ligada com as regras ortográficas. Lembrando que ortografia escrita, né, como a gente escreve de maneira correta uma determinada palavra, e a ortoépia ou ortoepia é a pronúncia de sons, fonemas. Dentro da ortoépia existe algo chamado prosódia. Lembrando então, a prosódia está dentro da ortoépia. É um estudo que se encontra aqui dentro, tá? Não é nada separado, não. O que é a diferença, então? A prosódia, ela vai ser um ramo, eu fiz algumas palavras aqui, gente, ela vai ser um ramo da ortoépia que vai estudar a pronúncia de uma sílaba tônica dentro de uma palavra. Eu acho que alguns não vão lembrar, mas o que é uma sílaba tônica? A sílaba tônica é a sílaba mais forte. A partir da sílaba tônica, você vai conseguir dividir as palavras em 3 categorias. Nós temos as oxítonas, nós temos as paroxítonas e nós temos as proparoxítonas. Quando a sílaba tônica for a última, é uma oxítona. Quando a sílaba tônica for a penúltima, é uma paroxítona. Quando a sílaba tônica for a antepenúltima, é uma proparoxítona. Nossa, professor, mas quando a sílaba tônica for antes da antepenúltima? Não existe. Na língua portuguesa, a sílaba tônica ela tem que ser até a antepenúltima. Então você tem uma palavra extensa, como paralelepípedo, por exemplo. A sílaba tônica ela só pode ser até a antepenúltima. Antes disso, não existe em nenhuma das palavras da língua portuguesa. Então a prosódia, gente, ela vai estudar alguns elementos de sílaba tônica. Algumas palavras que a gente acaba pronunciando de forma errada, tá bom? Por exemplo, látex. Látex, observem a pronúncia. Látex, tem um acento, tudo bem? Mas muita gente fala látex. Não é. A pronúncia correta é na sílaba tônica no lá. Látex. Têxtil. Já ouvi muita gente falando textil. Não. A pronúncia correta da palavra é têxtil. Sutil. Algumas pessoas pronunciam, não sei porquê, sútil. Só que não é sutil. É sutil porque é uma oxítona. Então você tem que lembrar onde se encontra essa sílaba tônica para dar mais importância a ela. Uma muito comum é o gratuito. Muita gente fala gratuito, coloca como se tivesse um acento agudo no i. Não existe isso. O correto é gratuito, não gratuito. Tudo bem? E a gente tem algumas, ao longo dos próximos vídeos, a gente vai ver mais algumas palavras onde se tem pronúncias mais fortes em determinadas situações. Algumas palavras têm duas formas de serem pronunciadas, tá? Que é o caso do xerox e do xerox. As duas formas são aceitas, você pode usar qualquer uma das duas. Mas esses são raros os casos, tá? Então o que a gente tem que saber aqui da ortoépia e da prosódia, pelo menos nesse primeiro momento? Que é um estudo, é um ramo da língua portuguesa que vai estudar o som, tá? E esse som pode acabar atrapalhando a escrita. Então, se a pessoa ela fala muito advogado, ela fala muito, vai falando, tem o costume de falar muito advogado ao longo da vida dela, é bem possível que em determinado momento ela vai escrever advogado com E, tá? Colocar esse E, esse som que ela tem, que ela pronuncia, que ela usa, ela vai acabar trazendo para a escrita. Então, o estudo da ortoépia é muito interessante, porque além dela nos ajudar a pronunciar as coisas de maneira correta, ela vai nos ajudar a escrever de forma correta também. Ela acaba ajudando no outro ramo, que é ortografia.
Então no primeiro momento foi isso. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Eu gostaria de mandar um beijo, um grande beijo para todos vocês e tchau!